Aí o pessoal vai chegando. Acho que dá tempo de eu fazer as apresentações aqui e aí começar do Ricardo. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo da comunidade da Atlassian, tá? Esse é o segundo evento virtual que eu estou fazendo, então estou aprendendo aqui, estou aprendendo no dia a dia também. A gente está trabalhando bastante lá com o Teams no dia a dia na Via Varejo. E tá dando bastante resultado positivo lá pra gente, né? Acho que a gente consegue escalar bem mais do que numa reunião de uma sala, né, que só cabem 15 pessoas. Hoje a gente consegue fazer fóruns que participa 150 pessoas de uma vez. Então acho que isso é uma das vantagens aí dos eventos virtuais, né? E você também não precisa se deslocar. Esse horário era o horário de pico de trânsito, né, em São Paulo, né? Todo mundo aí saindo do trabalho, pegando trânsito, ou metrô cheio, né? Então, essa é uma das vantagens que a gente tem. Então, para quem ainda não me conhece, deixa eu tentar passar aqui o slide. Eu sou a Daiane, tá? Eu sou a Daiane Conte, acho que é a maioria que eu conheço. Quem ainda não me conhece, pode me adicionar lá no LinkedIn, vai ser um prazer ter o contato com vocês. Atualmente eu trabalho na Via Varejo, estou na Via Varejo há 2 anos. E lá eu sou responsável pelo time, né, de ferramentas Atlassian. Eu trabalho com a Edmara e com a Dani, acho que elas estão por aí também. E nas horas vagas, eu toco aqui esse grupo da comunidade, né, da Atlassian. Não é uma jornada tão fácil, mas eu tento dar o meu melhor aí, né, para fazer a organização dos eventos e trazer temas de qualidade para vocês. A agenda de hoje, né? Então, conhecer um pouquinho da comunidade, quem ainda não conhece o nosso grupo, para quem ainda não conhece o nosso site, onde a gente pode postar dúvidas, trocar figurinhas, informações, colocar oportunidades de trabalho. Então, nosso grupo oficial, eu vou compartilhar o link aqui com vocês. Hoje a gente fez um fórum um pouco menor, né? O Time Box, até para a gente aproveitar melhor e tirar dúvidas ali com o Ricardo no final. Eu achei que no último evento a gente fez 3 apresentações e aí ficou um pouco corrido e cansativo. Então, acho que se a gente testar esse formato de uma e a gente deixar aberto ali no final para tirar dúvidas, a gente consegue aproveitar bem melhor o conteúdo, né? E aí vem o Ricardo trazendo para a gente mais de forma dinâmica, né, como integrar o Gira e criar métricas ágeis com Power BI. Ele trabalha lá na PagSeguro e ele vai dar várias dicas aqui para a gente. Ele já fez uma prévia comigo ali há um tempinho e eu gostei bastante. E aí a gente abre para dúvidas, bate-papo e discussão no final. Aí é legal, se vocês tiverem alguma dúvida do dia a dia, quiser trazer aqui para a gente discutir qual é a melhor solução, ou qual é a melhor boa prática de fazer algo, acho que esse daqui é o espaço legal para a gente discutir, né, e trocar ideias. Então vamos tentar abordar um tema aí, se alguém tiver alguma dúvida. Se tiver com vergonha, joga no chat aqui, a gente lê e fala, tá? Não precisa ter vergonha. E aí a gente faz os encerramentos ali, os agradecimentos. Bom, eu completei 1 ano de comunidade, então acho que é legal trazer aqui os principais momentos, né? Então eu fiz uma retrô aqui e trouxe alguns momentos legais e alguns números para compartilhar com vocês, né? Eu organizei com esse de hoje, total de 5 eventos, né? Então a gente fez eventos bem legais aqui, que a gente teve participação da Atlassian, a gente teve participação de bastante gente da comunidade. Dessas apresentações a gente teve 13 palestrantes, todos voluntários, então foi bem legal, né? Esse daqui que está aparecendo aqui é o Daniel e a Simone, não sei se eles estão por aí, mas foi bem legal, esse evento foi lá no TOTUS. Eles compartilharam com a gente um case bem legal do Confluence, e a Dani falou um pouquinho de métricas ágeis também ali que a gente faz na Via Varejo. A média dos nossos eventos está sendo de 60 participantes, né? Esse da TOTUS tinha um pouquinho mais, tinha bastante funcionário da TOTUS lá que conseguiu sair ali do trabalho e participar. A gente teve nesse evento aqui que está aparecendo, acho que em torno de 90 pessoas presencial. E a gente tinha muita cerveja também, né? Então dá saudade aí da cervejinha. E ótimas companhias, né? A gente aproveitava ali
os espaços entre uma apresentação e outra para trocar figurinha com os outros participantes da comunidade. Então, olhando as fotos, dá muita saudade dos eventos presenciais. Espero que volte logo. Então, para quem ainda não conhece, né, o Atlassian Community, eu coloquei aqui um QR Code, tá, que vai direcionar lá para o nosso grupo. Quem ainda não tem cadastro, pode se cadastrar e vai ser super bem-vindo. Tá? Aqui eu deixo também um convite, quem quiser ser um moderador para o próximo evento, para me ajudar ali com as tarefas da comunidade, é super bem-vindo, tá? Então, me chama ali no privado, se tiver meu contato, ou manda um e-mail para mim, no e-mail da comunidade, e é super bem-vindo essa ajuda. Para encontrar palestrante, para organizar o evento virtual, toda ajuda é bem-vinda. E quem quiser ajudar, a comunidade está aberta, tá bom? E quem quiser ser um palestrante também, pode se candidatar aí, se quiser me chamar no privado. Eu vou mandar uma pesquisa de satisfação depois do evento. E lá tem também, quem quiser ser um palestrante, pode colocar o tema e qual que é o nome, tá? E aí a gente entra em contato aí para combinar os próximos eventos. Então, venha trazer conhecimento aqui pra gente. Vou passar aqui, depois eu compartilho de novo esse QR Code. Aqui apresentando um pouquinho, tá, da nossa comunidade. Então, aqui é o site, né? Quando vocês entrarem naquele QR Code, vai aparecer aqui os tópicos, o que o pessoal mais posta, vai ficar ali em ordem de postagem, né? Se tiver alguma dúvida ou alguma boa prática, eu fiz uma integração ali com Teams que me ajudou bastante no período de home office, na hora de criar tarefas no Gira, sei lá, tô dando uma ideia aqui. Acho que é legal compartilhar com outras pessoas. Vai lá e posta como é que faz o passo a passo, é bem legal, tá? Compartilhar essas informações. E se tiver novidade também, né, eventos, que seja de interesse de todos, ou até oportunidade dentro da sua empresa, às vezes precisa de alguém, um agilista ou um especialista das ferramentas, pode postar aqui também, se apresentar na comunidade e fazer uma postagem. Está aberto para todos. Esse é o grupo do WhatsApp, então vou deixar aqui uns minutinhos para vocês. Quem ainda não faz parte do grupo, pode escanear aqui o QR Code que vai ser direcionado para o nosso grupo, já vai entrar automático. Beleza? Depois eu volto aqui também no grupo. Se alguém não conseguir, eu mando o link aqui pelo chat também. Pela comunidade, a gente recebe as notificações pelo portal mesmo? Ou a gente tem algum tipo de aplicativo para acompanhar melhor? Quando você tem o cadastro na comunidade, que nem essa comunidade é específica de São Paulo, né? Então, mas está aberta para o Brasil inteiro, tá? Você, quando tem o cadastro, qualquer evento novo que surge, você é notificado, ou qualquer postagem que alguém faz na comunidade, você também é comunicado por e-mail. Então, você recebe os alertas por e-mail, no e-mail de cadastro do seu perfil ali que você fez da Atlassian. Legal? E aí, agora eu vou abrir aqui para o Ricardo, para ele começar a apresentação. Tá? Ele vai falar um pouquinho da integração que ele fez ali no PagSeguro com o Gira e o Power BI, e ele vai trazer algumas métricas que ele está utilizando lá, que está ajudando bastante ali no dia a dia, tanto na visão de times, quanto na visão C-level, né, para os gerentes e diretores. Então, com você, Ricardo, muito obrigado pelo seu interesse em compartilhar esse conhecimento, e vamos lá. Bom, obrigado, Daiane. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é legal a gente sempre compartilhar, né, cases, né, as coisas que a gente implementa dentro das nossas empresas aí para quanto mais de pessoas trabalhando também, tendo insights, né, para conseguir implementar nas suas empresas. Eu acho que a gente eleva o nível aí também de todos. Então, acho que é isso. Como é que eu compartilho? Eu não tenho
tô sem uma permissão, acho, Daiane, para compartilhar minha tela. Não sei se Deixa eu você tem ver que aqui. liderar. Tem ali um share. Se você, acho que tá em verdinho aí, vai Não tem. aparecer uma setinha para você. Ah, agora apareceu. Legal. Apareceu? Beleza. Tá falando que você desabilitou. O host desabilitou essa função. Ah, deixa eu ver se eu... Tenta agora, por favor. Agora foi. Legal. Aí. Legal. Acho que vocês veem minha tela aí, né? Vou compartilhar. Vou abrir aqui. Prometo que não é PPT, tá, gente? É só a introdução aqui. Eu gosto de mostrar as coisas na prática mesmo, então eu vou mostrar aqui dentro do Power BI, já no Gira, e aí eu vou falando, conversando, e depois no final a gente tira as dúvidas. Eu acho que é isso. Bom, acho que primeiro me apresentando, meu nome é Ricardo Plains, estou ali na PagSeguro dentro do contexto do time do Düsseldorf, é um time de agilidade ali dentro da diretoria de engenharia de operações, engenharia de confiabilidade e operações, traduzindo a infraestrutura, né? Esse é um nome diferente que a gente quis dar lá para a diretoria. Então, dentro do time do Düsseldorf, eu tenho duas grandes responsabilidades lá. Então, uma é frente de métricas e automações, né? Isso que eu vou mostrar para vocês, a construção do Power BI, essa automação com o Gira, é um dos trabalhos que eu venho fazendo lá e disseminando isso dentro da Pag. Essa é uma das frentes. A outra frente é cuidando do time de produtividade do desenvolvedor lá, engenharia de produtividade, que é basicamente um time que prover ferramentas para os times de desenvolvimento trabalharem de uma forma mais eficiente e eficaz. Então, ali dentro dos times da área, tem 4 times. Aí a gente tem contexto de cloud, contexto de observabilidade e etc. Só dando um contexto para vocês aí do que eu faço lá um pouquinho no PagSeguro para não ficar no icru. Putz, o que ele está falando aí, tá? Eu acho que é isso. E essa é uma apresentação, é basicamente um workshop que eu fiz lá na Pag. Durou em média de 2 horas, mas como eu tenho 30 minutos aqui, eu tentei enxugar o máximo possível. Então, vou tentar correr aqui e deixar para as dúvidas depois no final, se ocorrer alguma coisa, eu tento explicar um pouco melhor, tá? Só passando nos steps aqui, esse workshop aqui, o que eu quero abranger para vocês de uma forma mais resumida, tem toda a parte desde a construção das JQLs do Gira, a construção dos endpoints no Gira, a conexão com o Power BI, aí tem a modelagem de dados, a criação de colunas e funções, e eu acho que esse daí que a gente não vai conseguir entrar muito a fundo. Mas é só para a gente ter um overview aí do que a gente vai ter aí nessa talk. Beleza, acabou o PPT por enquanto. E vamos agora para o Power BI. Legal. Essa aqui é a interface do Power BI, né? Então aqui é a app dentro do nosso workspace, ele mesmo, de engenharia de produtividade, que é a nossa área. E aí eu vou passar aqui rapidinho essas duas abas aqui de eficiência e operacional, explicando para vocês os gráficos, as métricas que a gente tem aqui, quais insights que a gente consegue extrair delas. E aí depois eu mostro também aqui no Gira como que a gente tem a aba aqui aberta já, como que a gente faz a conexão com o Power BI Desktop, que também já está aberta aqui. Tá. Então vamos lá. Eu quis dividir aqui na construção das métricas dos times em algumas frentes, né? Então aí a gente tem aqui a parte de eficiência, tem a parte operacional, tem iniciativas que estão um pouco ligado com eficácia, que está mais diluído aqui nesses outros contextos aqui que a gente tem de cloud, de KPIs, custo da AWS e tudo mais, algumas coisas de release também. Mas o que eu vou passar aqui hoje, que vai dar tempo de mostrar para vocês, vai ser só a parte de eficiência operacional, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Dentro da área, a gente tem um contexto de estruturar o LES lá dentro, né, que é o ágil em larga escala também.
Então, por isso que eu decidi criar métricas comuns entre os times. Então, aqui eu tenho um filtro aqui pelos 4 times que a gente tem lá, que é o Andover, Foshan, La Palma e Mazagon. Então, são métricas comuns que a gente avalia, tá? Não é a questão de caráter comparativo entre os times, não é isso. É mais para a gente ter métricas comuns e processos parecidos para a gente conseguir automatizar e ter um processo comum ali de tirar insights e nas nossas reuniões de melhoria contínua ali, conseguir evoluir os times nesses quesitos aqui, tá? Então aqui em cima tem um filtro de times, aqui eu tenho um contexto também por data, né? Isso aqui é uma facilidade que o Power BI nos dá, já integrando com o Gira também, então eu consigo ter aqui um range de informação muito grande, desde novembro, foi quando eu entrei ali na PAG, então eu já tenho essas métricas aqui coletadas desde o dia que eu entrei até hoje, tá? E aí ele tem um ciclo de atualizações aqui também, que aí são 3 dias na semana, inclusive hoje teve uma atualização, tá? Depois eu explico melhor como que faz essa automação. Então, entrando aqui no mérito das métricas. Então, aqui eu tenho um throughput básico, acho que todo mundo conhece o throughput. Se não conhecer, no final a gente tem as dúvidas e eu posso responder um pouquinho melhor. Então, aqui tem a ideia de vazão dos times aqui mesmo, total, né? Se eu filtrar aqui por time, eu consigo segregar aqui a vazão de entregas de cada um deles. Então, deixando geral aqui mesmo. Aqui do lado eu tenho uma outra visão, que é basicamente throughput por tipo de issue. Então aqui eu consigo entender quanto percentual de história que eu estou atacando naquela semana, quanto percentual de teste, quanto percentual de bug. Isso aqui é uma métrica bem legal, que a gente, nas nossas reuniões de melhoria contínua, a gente estabeleceu uma meta de trabalhar com 80-20, né? Então, o que seria esse 80-20? Seria 80% ali de histórias, né, de itens de valor que a gente vai conseguir agregar ali para os nossos clientes, né? A gente chama de clientes, que são os nossos desenvolvedores lá, e está refletindo aqui no número do time. Então, a gente consegue, ao longo do tempo, aqui caminhar, putz, cara, 80% a gente precisa pelo menos manter ali para a gente ter um valor agregado alto de entregas. Aqui embaixo eu tenho também o histograma do lead time, que é basicamente, aqui é um modo desde criado até resolvido, as nossas tasks, histórias e bugs. Então aqui eu tenho um tempo por semana, tá? Que é o histograma. Então é um modo cru mesmo, de olhar tipo, o range total de coisas que, desde a criação até a entrega, tá? E aqui embaixo eu começo os desdobramentos. Então aqui a gente tem a Magic Cycle Time do downstream, que é o fluxo de desenvolvimento ali deles. Aqui nesses times tem um caráter especial que são times de infraestrutura, né? Então a gente sempre vê cases de times de desenvolvimento mesmo, de produtos, e a gente tem um monte de colunas, tem colunas de espera, tem um monte de tipo de informação que já está um pouco mais madura. Aqui a gente começou esse trabalho com eles ainda, tipo, não é um trabalho ainda que está 100% maduro, a gente ainda está evoluindo isso, então por isso que a gente tem ali poucos estágios dentro do nosso downstream para simplificar a vida deles até de trabalhar e até de fazer associar as coisas que eles estão fazendo em estágios, tá? Então, aqui eu tenho o cycle time do downstream, que são esses 4 status, basicamente, 5 status, né, que tem o done, que não está aqui, porque eu estou contando pelas transições. Então, aqui eu tenho aqui o to-do, basicamente, in progress, blocked e under review, que é nosso estágio de revisão ali das coisas, tá? Eu quis trabalhar com as cores também, colocar essa cor aqui um pouco meio salmão aqui, para as coisas que a gente está esperando, né, para a gente ter waiting, working time aqui, e o verdinho as coisas que realmente a gente está trabalhando, né? Então, a gente já tem também essa visão aqui dentro do cycle time do downstream. Aqui é basicamente a soma desse período, então, o tempo médio total ali do meu downstream, quanto tempo eu consigo desenvolver uma feature, desenvolver uma história, desenvolver uma task, desenvolver um bug. A gente está com uma meta de querer chegar ali em 10 dias, tá? Aqui é dias, explicando para vocês, né? Eu acho que eu não expliquei isso. Então, são todos dias, tá? Aqui é quantidade, aqui são dias, e aqui também aqui é dias, isso. E estamos aqui com uma meta de chegar em 10 dias aqui, então por isso que o nosso gráfico está um pouquinho acima. É um gráfico relativamente novo, eu implementei essa semana aqui para a gente ter uma visão melhor ali do que a gente está desenvolvendo.
E aqui do lado também tem a parte da eficiência de fluxo, né, que é basicamente o tempo de trabalho dividido pelo tempo de espera. E aí a gente tem um percentual aqui de quão eficiente nosso trabalho é pelo downstream, né? Então podemos ver aqui que temos muito mais tempo de espera do que tempo de trabalho mesmo, né? Aqui embaixo eu tenho a mesma visão que de cima do lead time, só que para o cycle time. Então, esse número aqui diluído em semanas. Então, eu tenho uma média aqui por semana aqui dentro do meu cycle time. Aqui também, por semana, eu tenho a média de store points que os times entregam. Tá? A gente trabalha lá com store points na parte das estimativas. E aqui é um gráfico legal também, que a gente está colocando planejado versus o não planejado. Então, eu fiz um mix aqui de coisas com as histórias que a gente entrega versus as tasks, bugs e as coisas da sustentação, que a gente também sustenta os nossos produtos, tá? A gente não só desenvolve coisas novas. Então, esse é um número aqui para a gente acompanhar, ter no radar de coisas não planejadas, né, que acontecem no dia a dia, e de coisas planejadas ali que estão vinculadas com o nosso roadmap, nossos KRs e tudo mais, tá? E aqui também a gente está com uma meta de estabelecer ali 50-50 aqui, eu estava misturando com o de cima. Aqui é 50-50, tá? Então 50% de coisas planejadas e 50% de coisas não planejadas, tá? É uma meta agressiva mesmo, a gente tá falhando miseravelmente aqui, mas é um número, eu acho que legal para a gente acompanhar como KPI e sempre tentar pensar em evolução, tá? E aqui é o percentual total do planejado aqui diluído também de acordo com essas semanas aqui. E dentro do Power BI, eu acho que é bem legal, os números não são estáticos, né? Então, se eu quiser fazer uma análise ali, putz, eu quero saber essa semana aqui do dia 26, ele vai me filtrar aqui todos os números da semana do dia 26 aqui. Então, eu consigo ter esses insights também. Eu quero fazer da semana do dia 26 com da semana do dia 12, do dia 19, e aí tudo é dinâmico aqui dentro do Power BI. Acho que essa facilidade é a grande vantagem que a gente tem aqui, tá? Legal. Aqui no final eu tenho um assessment dos times, né, que é basicamente aquele Squad Health Check do Google lá, que a maioria conhece. Então aqui a gente tem alguns pilares aqui que a gente pensou em melhorar dentro dos times. Então a gente separou aqui em acordos, estratégia, fluxo de trabalho, pessoas, previsibilidade, qualidade, tá? Então essa aqui é uma pesquisa que a gente roda junto com os times ali para avaliar o quão satisfeito eles estão em cada pilar, em cada segmento. Aqui do lado também é o percentual de evolução, sempre comparando o mês anterior, tá? Aqui eu estou comparando tipo, dezembro e março. Eu não atualizei junho, que falta um time ainda a gente fazer lá, senão ia ficar distorcido a visão. Então aqui eu estou comparando aqui a evolução de março, desde dezembro até março. E tudo dinâmico também. Se eu filtrar um time aqui, mas o assessment também ele me altera aqui e me dá o percentual de evolução daquele time. Tá? Bom, é isso da parte de eficiência. Tem aqui também uma aba de operacional, que é mais que está vinculado ao Jira Service Desk, tá? Então a gente tem lá o Jira Service Desk e temos o Jira Software mesmo, para cuidar das nossas demandas. Então toda a parte de eficiência que eu mostrei para vocês, eu estou extraindo lá do Jira Software e essa parte do operacional eu estou extraindo do Jira Service Desk também, tá? Para ter um lugar único de olhar as informações e tirar insights. Então aqui eu tenho o throughput dos itens que entram ali dentro do Jira Service Desk. Também tem um filtro aqui por times também. Separando o período, a mesma coisa do anterior. Issues também por tipo. Aqui são os tipos diferentes que eu tenho lá. Tem um task, incidente, service request, problemas e service request novo. E aqui tem os serviços que eu atendo. Né? Então se eu filtrar também os times aqui, ele vai me trazer só os serviços daquele time. E assim sucessivamente. Então, esse funil aqui é bem legal, que eu consigo saber
o que está doendo mais, né? Então, basicamente, olhando para essas semanas aqui, para esses períodos aqui, o New Relic está doendo bastante para mim. Então, é legal para conseguir tirar insights com os times e falar, cara, a gente precisa melhorar tal ponto. E então a gente começa a entrar no nível micro das coisas, entender quais são as demandas que estão entrando para a gente, tentar achar um padrão, um grupo ali que a gente consiga atacar e dar vazão ali naquela melhoria. Aqui embaixo também eu tenho criados e resolvidos, básico, de coisas, tickets que são criados lá e resolvidos por mês. E aqui do lado tem um impacto também, né? Então a gente separou ali dentro do nosso Service Desk, a gente tem uma árvore ali de classificação das coisas que chegam para a gente. Então ali a gente tem a orientação geral, sistema danificado, sistema de produção, negócio crítico ou indisponível. Então eu consigo ter esses insights aqui por semana também, das coisas, eliminar o número aqui também, do que está doendo mais. E aqui é os tipos de resolução, né? Então, se foi declinado, chamado, se foi resolvido pelo usuário, se foi pelo time mesmo. Então, o percentual aqui maior é que o time resolve os chamados, tá? Então é isso dessa parte. As outras eu não posso mostrar por questão de compliance, tá, gente? Então tem coisas aqui estratégicas da empresa, então eu não posso mostrar. Aí só esses dois aqui que eu fui liberado para mostrar para vocês. E agora, como que a gente faz tudo isso, né? É muito lindo, maravilhoso, mas como que a gente faz, né? Eu acho que é o grande X da questão aqui, é o propósito da nossa talk aqui. Deixa eu abrir aqui meu Power BI Desktop. Tá. Para trabalhar com o Power BI, a gente tem que baixar essa versão do desktop, né? Que ele tem muito mais recursos aqui que a gente consegue fazer contas com as colunas, tal, dentro do Power Query dele aqui também, classificar, criar medidas. Então, precisa ser dentro do Power BI Desktop, você baixa lá, é gratuito no site da Microsoft, e aí você consegue já fazer essas métricas e conectar. Mas como que a gente conecta? A gente tem essa opção aqui de obter dados e a gente tem essa opção feed ou data, que é basicamente uma URL. Ele pede aqui uma URL que fosse como se fosse um endpoint de informações. Então, como a gente tem isso tudo lá no Gira, deixa eu abrir o Gira aqui. A gente começou a usar esse plugin aqui que se chama I/O Power BI. Tá? Ele é um plugin pago, tá? Aí depende do cenário da tua empresa, quantas pessoas, quantos usuários ali dentro do Gira, e aí o valor vai de acordo por usuário, tá? Mas ele é um plugin muito bom, tá? Assim, todo mundo ali da maioria dos AMs ali estão utilizando esse plugin aqui para extrair as métricas, tá? Então tem trazido um ganho muito alto ali para a gente nessa parte de automação e extração de métricas do Gira, tá? Como que ele funciona? A gente tem aqui as conexões, as URLs. Eu costumo pensar em fazer a abstração das JQLs, né? Eu poderia aqui colocar todos os projetos e não filtrar nada e trazer tudo e fazer tudo filtro lá no Power BI. Mas o que isso acarretaria? Eu ter uma massa de dados muito grande, que aí tipo, seria muito lento a atualização disso aí constante. Então, o que eu tento fazer? Eu tento abstrair as JSQLs, né, tipo, tentando ter um número de dados ali um pouco reduzido, se eu fizesse um contexto geral. Então, eu consigo deixar a minha consulta um pouco mais rápida, por isso que eu separo, por isso que eu tenho bastante, tá? Muitas JQLs aqui. Então, como que funciona esse plugin? A gente tem aqui o endpoint, a gente criar um novo aqui, como se fosse do zero. Ele vai perguntar essas opções aqui. Então aqui é só o nome do conector, descrição, e aqui a JQL. Para quem não sabe, a JQL é o meio de pesquisa de consulta do Gira, tá? A gente consegue fazer através... Tem um atalho legal aqui, para quem não... Mas acredito que todo mundo... É ninja de Gira aqui, né? Nessa apresentação da reunião. Você apertando GI aí no seu teclado, quando você estiver dentro do Gira Cloud, ele já vai para essa tela de issues, né? De consulta de issues. E aqui você tem
o modo de pesquisar, de fazer todas as consultas ali dos issues que você tem nos seus board e projeto. Tá? Eu não vou fazer outra consulta aqui, eu vou só editar uma e mostrar para vocês. Tá? Então a gente tem, vou abrir uma aqui, essa aqui, itens abertos. O que eu estou fazendo aqui nessa JQL? Eu estou pesquisando aqui os 4 projetos que eu tenho, nos 4 times, né? Andover, Mazagon, Foshan e La Palma. E aí eu estou filtrando aqui por issue type Story, Bug, Task, que é somente eu estou eliminando o subtask, né? Que aí o subtask é a forma que o time quebra lá as histórias de organizar o trabalho deles. Isso não me importa na hora de coletar as métricas, eu quero saber os itens PI mesmo, o que foi entregue de valor ali e tal. E eu estou separando os status aqui por os que não contêm os itens resolvidos, tá? Então aqui eu estou pegando itens em aberto, eu tenho uma outra JQL pegando os itens fechados e assim sucessivamente. Tenho várias abstrações nesse sentido. Aqui embaixo eu tenho as colunas, que basicamente são essas colunas aqui que o Gira mostra pra gente, tá? Aqui ó, no campo colunas, que são os campos, né, do Gira. A gente consegue ticar aqui qual campo que a gente precisa, dê um save. Aqui, e ele vai gerar essa URL. Gerando essa URL, a gente só vai copiar, entrar no Power BI, obter dados, feed a data, colou a URL, deu um OK. Ele vai carregar. A próxima tela de visualização. Issues. Aqui está a minha tabela. Aqui às vezes parece que essa tabela está vazia, mas é só no preview, tá? Mas aí carregando, eu vou carregar aqui. De novo, eu já tenho ela, mas eu vou duplicar, não tem problema. Ô, Ricardo, enquanto carrega, isso que você subiu, ele virou uma tabela dentro do Power BI, então. Exato. Exatamente. Ele já virou uma tabela dentro do Power BI. É isso que eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, issues 2. Então, basicamente, aquela JQL se tornou aqui os dados, aqui, a consulta que eu quero, e os dados já estão aqui dentro do Power BI. Então, com os dados aqui dentro do Power BI, eu já posso fazer qualquer coisa, né? Brincar com eles, criar colunas novas, fazer medidas para eu conseguir pegar um item específico, tá? Então, basicamente, é isso a conexão. É bem simples, não tem segredo nenhum. Então, dentro do Power BI, através desse plugin aqui, a gente pega esse URL, joga dentro do Power BI e está aqui o dado, está pronta a mágica. Aí vocês podem me falar, putz, Plains, na minha empresa a gente não vai pagar um plugin, tal, o orçamento está crítico, né? A gente não quer fazer isso, eu sei que tem muito benefício, mas a gente não quer fazer isso. No começo, até eu provar essa ideia do que o Power BI funciona, as integrações e automações, a gente usou o Excel. Então, acho que muitos de vocês devem conhecer que o Excel ele tem um plugin ali do Gira, que você consegue fazer o mesmo processo que eu fiz aqui dentro desse plugin do IO Reports, dentro do Excel, que aí você consegue escrever a JQL ali, os campos que você quer trazer, e ele traz ali no Excel os dados da mesma forma que eu estou trazendo aqui. E aí você pode conectar no Power BI o Excel aqui. Tá. Então, tem uma forma aqui também de você conectar o Excel e ele você vai ler a mesma informação aqui dessa mesma forma. Tá? Então, essa é uma alternativa aí, se lá na tua empresa vocês não quiserem comprar esse plugin e tudo mais, tem essa alternativa aí também. Tá? Passando aqui dentro do Power BI, deixa eu só escolher essa coluna, essa tabela aqui, senão vai ficar coisas duplicadas aqui. Eu só fiz para mostrar para vocês como que é fácil de fazer essa conexão, tá? Posso tirar uma dúvida, Ricardo? Claro, opa. Desculpa atrapalhar. Se for rápido, vamos lá. Eu consigo botar chave composta do tipo, se o time usa Scrum,
pegar o ID e a sprint do cara quando eu faço essa importação? Consegue. Aí basta você fazer isso na JQL, né? Você consegue fazer isso tudo dentro da JQL. Colocar lá sprint, eu quero segmentar sprint 3, sprint 4. E aí você coloca lá o filtro de sprint e você traz essas informações. Tá bom. Você viu que, tipo, a minha JQL aqui, ó, eu estou fazendo vários filtros, tá vendo? Ó, tem uma aqui que eu tenho muitos projetos também, então uma consulta composta também. Ele não se limita a ser aquela consulta assim, igual essa aqui, ó, projeto iniciativa, só isso. Tá? Eu consigo fazer esses filtros dentro do Gira mesmo. Tá? E aí ele criando esse endpoint, você consegue trazer essas informações para dentro do Power BI. Beleza, o que eu queria mostrar aqui é os relacionamentos. Você pode fazer... Por que eu faço essa abstração? Eu faço essa abstração para o carregamento ser um pouco mais fluido, né? Tipo, eu consegui ali... Então, vocês podem ver que aqui no Power BI tem issues concluídos fixed version, issues concluídos history status, issues em aberto, só que campos diferentes e tabelas com informações diferentes. Mas eu sempre estou conectando com o que da issue do Gira, tá? Então, você está vendo que na minha conexão aqui do Power BI, eu tenho aqui key, sempre fazendo esse relacionamento com as tabelas auxiliares, tá? E aí fazendo esse trabalho de modelagem aqui de dados, tá? Dentro do Power BI. Parece um amaranhado de coisas aqui, mas conforme vai crescendo a base, né, vai tendo muitas informações, você vai tendo esse tipo de abstração e fazendo esse tipo de conexão, tá? Bom, é isso. Aí, o que deixa a questão automática, né? Dentro do Power BI, quando você tem uma conta lá, até a conta free, você consegue fazer isso. Você tem esse botãozinho aqui de publicar. Quando você clica nele aqui, ele vai entrar nessa tela aqui. Deixa eu abrir. De acordo com o meu cronômetro, tenho mais 5 minutos. Estou correndo aqui. Fica tranquilo, pode tocar aí no seu tempo. Hoje a gente só tem você apresentando. Não fala assim não, senão eu vou mais 1 hora aqui ainda. Nem tanto. Beleza. Não, mas já está acabando, já a gente abre para as perguntas, tá? Beleza, tranquilo. Quando a gente tem esse botão aqui de publicar, ele vai criar esses 2 arquivinhos aqui dentro do teu workspace, né? Então aqui a gente tem um workspace da nossa área. E aí aqui eu tenho o Painel Squad, que é o nome do meu relatório. Ele cria sempre esses 2 ícones aqui, que é a base de dados e o relatório, propriamente dito, a parte do front-end, né? Back-end e front-end, digamos assim. E ele vai criar essas 2 partes. E como que a gente faz para isso atualizar e deixar dinâmico, né? A gente não ter que mais olhar para esse cara e ficar sempre atualizando, né? Que uma das coisas que sempre me incomodou de usar planilha e tudo mais é aquela questão de atualizar. Eu odiava sempre de fazer isso, sabe? Atualizar na mão os dados, extrair o CSV e fazer essa geração de gráficos e relatórios. Então, eu gosto de deixar as coisas tudo automática para não ter trabalho com isso e sempre ter a informação atualizada lá, tá? Então, dentro aqui da base de dados, você tem uma opção nativa mesmo do Power BI, que é a questão de atualização, que ele já traz isso para você. A primeira vez que você for fazer isso, ele vai abrir essa tela para você também. E aí aqui você tem algumas opções, tá? E deixa ele carregar aqui essa parte de credenciais, que é importante falar para vocês. Aqui, legal. Vocês viram que dentro do meu Power BI, eu tenho várias conexões, né? Então, até aqui dentro do Gira, eu tenho um monte de endpoint aqui. Para cada esse endpoint, ele cria um feed OData, né, que é basicamente o teu endpoint ali que ele está conectando com o Gira. E para cada um deles você tem que autenticar. Aqui eu estou autenticando com o meu usuário e senha mesmo, do Gira, usuário de rede mesmo, padrão, que aí eu consigo autenticar todos esses feeds ODatas aqui. E eu tenho uma planilha dentro do SharePoint também, que é onde eu tenho aqueles gráficos do assessment.
Essa informação aqui não está no Gira, tá? Essa informação está numa planilha que eu tenho lá para fazer o assessment com os times. Então, a mesma coisa também, autenticando. Não mostrando erro aqui, tá dizendo que está funcionando, tá legal, tá? Essa parte de autenticação. Feito isso, tem a parte aqui do refresh. E aí você tem algumas opções. Eu coloquei aqui para atualizar tipo, durante a semana, nesses 3 dias, tá? E nesses 2 horários, aqui às 9 da manhã e às 11 da noite, porque eu sempre tenho aqui da segunda-feira atualizado no último horário, na terça, e na quarta aqui atualiza sempre de manhã, tá? Mas aí você pode colocar de 1 em 1 hora, de meia em meia hora também, aí depende do teu fluxo de trabalho, quando você quer que esses dados estejam atualizados, tá? Para o nosso contexto, faz sentido ali a gente ter 3 vezes na semana isso atualizado. Feito isso, a gente tem nosso painel, e aí tem uma opção aqui, Update App. Então, dentro do Power BI, aqui do Workspace do Power BI, a gente tem a parte dos Workspaces e a gente tem a parte de Apps, aqui, ó, que é uma das opções aqui dele. Esse contexto de Apps é bem legal trabalhar, porque você cria como se fosse... Ó, aqui a gente tem vários, então aqui tem um aplicativo da área e um aplicativo aqui do Düsseldorf também. Isso é bem legal porque eu consigo publicar vários relatórios aqui dentro dessa app, que aí ficam dessa forma aqui, organizadas dessa forma, né? Então você fala, nossa, eu tenho 10 times, 15 times, não tem problema, faz um contexto lá da tua área, da tua diretoria, que você consegue colocar num lugar só todos os teus relatórios do Power BI, tá? Então aqui, vocês podem ver, eu tenho diversos relatórios aqui dentro da app. E essa app aqui, o usuário que vai acessar essa app, ele não precisa de uma conta Pro para conseguir acessar esses dados. Ou seja, então você, como AM lá do teu time, pode ter essa conta Pro, atualizar essas informações e deixar disponível para todo mundo, tá? Então aí as pessoas podem entrar, tirar os insights que elas quiserem, tá? Então a ideia desse relatório aqui é ser dinâmico mesmo, para as pessoas entrarem e tirarem, uma pessoa do time pode entrar e tirar um insight aqui de como foi a semana dela, de como que foi ali a semana do time como um todo, tá? Então isso é bem legal, que deixa na mão de todos a visualização do relatório e não somente do AM, do gestor, de quem for ali que está responsável por essa frente. Eu acho que é isso, gente, do que eu tinha para falar, bem resumidamente, tá? É bem simples a conexão aqui que eu estou usando, esse plugin do Power BI, é exatamente dessa forma que eu expliquei para vocês, copiando aqui a URL, jogando dentro do Power BI, você já tem a informação ali. Se não tem um plugin, você tem a opção do Gira, do Excel, ou Google Sheets também. Aquele plugin é gratuito do Gira, que você consegue baixar as informações ali do Gira e jogar para o Power BI também, ou para qualquer outro software de BI que você tenha na tua empresa, tá? Acho que é isso. Tem mais um relatório aqui, que está no PPT, quase esqueci dele, que é bem legal. Mais um case mostrando o que o Power BI, a integração Gira mais Power BI nos fornece, tá? Então aqui é o contexto de time mesmo, né, aqui da área, e eu tenho também o contexto diretoria, né, o contexto level ali, que são as informações de OKRs, né? Como eu também não posso trazer ele apresentado aqui, eu gostaria muito, por questão de compliance, eu trouxe aqui alguns prints, tá? E fechando algumas visões ali para a gente não... questão de políticas da empresa, tá? Então aqui, essa visão, a gente tem ali a estrutura dos nossos OKRs, né? Então a gente tem os nossos objetivos ali da diretoria. Aqui são os 3 objetivos da diretoria. E aqui embaixo a gente tem os KRs dos times, né? Então aqui a gente tem todos os times da diretoria. Se eu não me engano são 17 a 20 times por aí. Então aqui a gente tem muitas informações, então para a gente avaliar ali a questão dos OKRs, né? Então a gente tem aqui os objetivos, os KRs de cada time e o percentual de evolução dentro de cada objetivo, né? Então ali a gente tem 2 boards dentro do Gira, que é um de iniciativas e o outro de KRs, que a gente cadastra os KRs, e o outro a gente cadastra as iniciativas que estão vinculadas a esses KRs.
Com esses vínculos, a gente usa o Epic Link, link de issue mesmo. Eu consigo fazer essas conexões dentro do Power BI também e trazer essas informações, tá? Então, esse é um tipo de visão que você consegue construir no Power BI para você trazer uma visibilidade mais... uma visibilidade um pouco mais inteligente ali dos teus KRs, a evolução ali do teu trimestre, tá? Então, essa aqui é a primeira tela, que a gente tem um check-in semanal com todos os coordenadores e gerentes da diretoria. Então, aqui é onde a gente fala, nossa, quais impedimentos que você tem, quais iniciativas que são travadas, precisa de alguém para auxiliar, se tem outro time ali que está dentro da reunião, a gente auxilia também com a informação que você precisa. Essa outra tela aqui a gente tem os OKRs separados por área, né? Então aqui a gente tem as áreas da diretoria e o percentual de evolução de cada objetivo por área. Né? Isso aqui é bem legal para a gente saber quando cada área está dando foco ali no teu KR. E esse último aqui, que é bem legal também, que é um resumo do trimestre, né? Que é como se fosse um infográfico dinâmico, né? A pessoa me chamar esse cara aqui. Que é aqui basicamente os objetivos da nossa área, os KS que a gente planejou ali para o trimestre e o percentual de atingimento de cada um deles, tá? Então, isso também é dinâmico, tem um filtro de time aqui, você seleciona o time que você quer, ele filtra todos os dados ali por time, tá? E isso aqui é bem legal para a gente ter ali a avaliação do nosso TRI ali no final do trimestre. E é isso, gente. Muito legal. Nossa, excelente conteúdo, Ricardo. Parabéns. Fez na prática aqui, mostrou como é que cria do zero. Bem legal. Tem bastante pergunta aqui já no chat. Não sei se o pessoal prefere ler aqui ou quer que eu leia. Eu posso fazer uma pergunta, Daiane? É o Thiago. Pode sim. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo é o Thiago bem, que tá falando? noite. Tudo Boa bem. noite. Acho que uma das perguntas aí que o pessoal quer fazer é comparar o Power BI com o Easy BI. Eu até comentei que, em termos de gráfico, o Power BI é muito mais legal e te dá muito mais opções que o Easy BI. Porém, o Easy BI, em questão de integração e manuseio, também acho que talvez seja um pouquinho mais simples. Eu não sei se o... Esqueci o nome dele, desculpa. Ricardo. Cristiano, né? Ricardo. Conhece o Easy BI. Se ele conhece, se ele sabe colocar uma diferença entre os dois, em questão de trabalho com Gira, integração, essas coisas, se ele pode dar um... Acho que essa Boa. pergunta é a pergunta que ele mais ouve, né? Porque acho que eu fiz a mesma pergunta para ele quando a gente começou o bate-papo. Mas não tem como fugir disso, né? Porque as ferramentas são muito similares, a ideia é a mesma das duas. Uhum. Eu, particularmente, eu acho o Power BI muito mais atrativo em questão de gráfico, em questão visual. Você consegue fazer coisas mais legais e mais bonitas para apresentar. Mas, por exemplo, eu consigo criar um dashboard, colocar isso no Giro, no Confluence. Eu consigo trazer isso online, ou eu tenho que ser sempre D-1. Eu consigo criar dashboards por time e disponibilizar em algum lugar, sei lá, algo do tipo assim, entendeu? Legal. Boa, Thiago. Acho que excelente pergunta. Sempre a maioria das pessoas me pergunta sobre isso aí também. Mas acho que é um ótimo ponto, tá? Então, primeiro, a gente testou o Easy BI lá dentro da PAG também. A gente tinha um Easy BI lá. Eu fui um dos primeiros que fui testar ali também. Só que eu não gostei, tá? A opinião minha, tá? Eu não gostei do Easy BI porque eu acho que ele limitava um pouco ali as informações que eu consigo trazer, até isso que você falou de gráfico, visual, o Power BI está tudo na mão ali mesmo, eu consigo criar as coisas do zero, né? Tipo, o que vem na minha cabeça eu consigo criar aqui dentro do Power BI, né? Com unidades de medidas e tudo mais. Eu achei o Easy BI um pouco travado nesse sentido, tá? Porque você tem que criar ali alguns channels, né? Alguns componentes ali específicos, algumas visões, né? Que eles chamam dentro do Easy BI. E as pessoas utilizam essas visões, né? Pelo menos da forma que estava organizado ali dentro da PAG era assim. Então eu achei isso um pouco travado na questão de extração de dados, né? Então eu sei que ele tem a questão do ser automático, está integrado o plugin junto lá do Gira, tem real time, as informações, mas
eu achei ele um pouco limitado nessa questão de gráficos e visões que eu consigo construir dentro do Power BI, tá? Eu acho que essa é a grande diferença, né? E aí tem gostos, né? Eu acho que tem pessoas que fazem coisas maravilhosas dentro do Easy BI e que não tem como questionar, mas gosto meu e visão do que eu testei, né, de Easy BI e Power BI, eu prefiro o Power BI por conta desses motivos, né, da questão de visual, de informação, ter o dado ali na mão, eu fazer o que eu quiser ali com as medidas e construir as coisas. Deixa eu fazer, só emendar uma pergunta rapidinho. O Easy BI, por exemplo, dependendo do tipo de campo que você cria, ele limita lá você colocar ele numa linha dentro do cubo, né? A forma que ele vai te apresentar. O Power BI, ele te limita o tipo de campo ou não? Qualquer tipo de campo você consegue extrair e colocar os dados aí numa boa? Consegue. Então, voltando aqui, ó, na parte de conexão, você vê que aqui eu tenho muitas conexões aqui de campos, tá vendo aqui, ó, por exemplo, nessa tela aqui de issues em aberto, eu tenho esses campos aqui, que são os campos default comuns ali do Gira, tá? E aí tem alguns campos, outros campos personalizáveis que a gente cria lá, você criando, por exemplo, Fix Version, que a gente criou um específico lá pra gente, que a gente tem algumas informações que a gente precisa, então ele traz em outra tabela. Só que aí ele traz em outra tabela dessa forma, que eu consigo ter o key, eu consigo relacionar com a tabela Py, e aí eu consigo trabalhar com esse campo, né? Então, ou seja, as possibilidades são infinitas. Eu consigo ter todos os campos que eu tenho dentro do Gira e usá-los, todos eles da melhor forma. Outra coisa também que o Easy BI não tem, que aqui dentro desse plugin aqui do IO Reports com o Power BI eu tenho, é a questão do histórico das issues, né? Tem essa tabelinha aqui que eu vou abrir para vocês. History Status. Aqui. Aqui, ó, History Status. Então, aqui eu tenho todas as minhas tarefas que ela... Deixa eu filtrar para vocês entenderem melhor. Se eu olhar no monte de dados assim, fica difícil. Deixa eu filtrar uma aqui. Ó, por exemplo, eu tenho essa tarefa aqui, a N104. Ela passou aqui, foi criada aqui em Backlog, passou em Progress e morreu em Closed. Ou seja, eu tenho todo o ciclo de vida do issue, né? Isso pode ser para história, para task bug, qualquer issue dentro do Gira, rastreável, né? Então aqui eu já tenho aqui o tempo em horas que passou dentro daquele status, o tempo em dias de trabalho, e aqui algumas outras informações. Se ela está nesse status também, então eu consigo trabalhar com muito mais precisão e ter muito mais informações do Gira, que o Gira não traz essas informações de front-end. Por exemplo, essa informação aqui, ela fica no history da história. Você não consegue captar isso via API, via algum outro tipo de informação. Você tem que fazer umas contas malucas lá para você conseguir ter esses dados, entendeu? Isso aqui já traz pronto. Então, essa é uma das vantagens também. Posso fazer mais uma, rapidinho? Opa, vai lá. Se eu trabalhar com outro plugin, por exemplo, o Insight, e eu crio campos dentro do Gira através do Insight, eu consigo jogar isso para dentro do Power BI também? É transparente para mim, né? Transparente, exatamente. Consegue da mesma forma. Show, maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que tem bastante aqui. Se alguém quiser fazer diretamente para o Ricardo, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Queria fazer William. uma pergunta rapidinho. Boa noite. Vamos lá. Acho que uma das grandes dificuldades aí de conseguir fazer a medição dos resultados é conseguir trazer os campos, né? E aí você mostrou aí uma coisa muito legal, que é onde a gente consegue ver a história por onde o chamado passou, né? Como ele passou, quanto tempo ele levou em cada estágio e, cara, acho que essa medição é fenomenal para mim. Você consegue passar um briefing rápido de como que você criou essa JQL para extrair especificamente esses campos, porque, sendo bem sincero, eu não conheço todos os campos do Gira, acho bem difícil de conhecê-los, mas ter só para ter um parâmetro mais ou menos aí, um baseline para começar a brincadeira. Boa, legal.
Então, esses campos aqui, eles estão dentro desse plugin do I/O Power BI, né? Eu sou um cara que ficava caçando onde eu conseguia trazer essa informação, né? Eu acho que até umas dúvidas ali da comunidade do Gira mesmo, né? Que estão questionando de essa informação não ser ali disponível no front-end, né? Então, isso foi uma das vantagens de ter esse plugin, tá? Isso aqui não foi eu que construí, tá? É do plugin mesmo, já tem isso como nativo. Então, se eu filtrar aqui... Bom saber que não sou só eu. Cadê? History, aqui. Ó, time status, history status. Então, essa funcionalidade aqui é exatamente essa tabela aqui que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, issues concluídos e history status. Então, aquela informação, ele já me traz esse stack de informações aqui de campos que eu tenho dentro do Gira, tá? Então, a rastreabilidade do issue fica muito mais fácil com essa funcionalidade. Então, é nativa mesmo do plugin, tá? Não foi eu fiz nada de conta mágica, não. Você entra no plugin aqui, colocou tua JQL, as informações que você quer, deu um history aqui, history status, deu um check, tá? A informação pronta. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma questão de dúvida, Ricardo. Quanto é que consegue suportar de importação de dados? Que no Gira nativamente ele faz até, acho que são 1000 issues no cloud e coisa de 50 boards, alguma coisa assim. Quanto é que suporta essas importações? Então, pelos testes que eu fiz, a gente teve um problema no passado. Teve um time lá dentro da PAG, o Tulum, não sei se a Cris está aqui, a Amy do time lá. Os caras são fabricantes de issues, cara. Nunca vi tanta issue. Então, por dia lá, eles têm, sei lá, 800 tickets, 800 issues abertas. Então, é uma massa de dados muito grande, tá? Então, quando a gente jogou isso dentro do plugin, crashou tudo, né? Então, o plugin mesmo, ele já tem essa configuração na parte de administração, tá? Eu não tenho acesso aqui, que eu não sou o admin, é o pessoal da governança lá dentro do Gira que consegue ter essa administração, ó, não tenho acesso, mas o que está configurado aqui para esse plugin é até 2000 linhas, tá? Então, o que eu consigo extrair por JQL, por endpoint, são 2000 linhas, tá? Valeu. Mas só deixando claro que é uma limitação do plugin do Gira, tá? Não é do Power BI. O Power BI, pô, você pode colocar 8 milhões de linhas lá dentro que ele lê tranquilo, tá? Tô deixando claro isso. Beleza, muito obrigado. Quando você passa dessas linhas aí que tá limitado, você vai ter que fazer duas visões, outra JQL, é isso? Aí como é que você vai separar o que você puxou na primeira? Isso, aí que tá a sacada que eu falei para vocês da abstração, né? Então, que aqui, ó. Por isso que eu crio dessa forma. Então, tenho issues em abertos e issues concluídos, que eu estou separando as coisas em abertos, coisas concluídas. Estou separando as coisas que é de Gira Service Desk ali também, que são abertas e concluídas. Eu estou separando aqui a questão de dependências de outros projetos que eu estou consultando ali. Estou separando a visão de épicos também. Então, estou fazendo um fatiamento, sabe, desses dados. Eu olho lá dentro do Gira, eu faço uma consulta, quantos dados tem? Putz, mais de 2000. Cara, então tem que abstrair esses dados. Eu tenho que fazer uma JQL aqui que eu filtre essas informações. Dentro desses dados de issues concluídos aqui, vocês viram que eu tenho informação até novembro de 2019. Já vai ter um tempo que vai bater o limite dessas informações de issues concluídos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um filtro na minha JQL limitando o range de datas, né? Então, vou colocar ali de 3 meses, 4 meses, sei lá. Então, sempre trabalhando com essa questão de filtros na JQL mesmo, tá? É sempre na JQL, não é no Power BI não, né? Isso. Eu faço sempre na JQL por causa da limitação do plugin mesmo, né? Da questão de issues. Tem uma dúvida aqui, que é uma dúvida minha também. A questão de visualização dos gráficos, a gente consegue colocar num dashboard do Gira e numa visão do Confluence? Você sabe se é possível? E não, então, por isso que a gente tem aqui a questão do workspace do Power BI mesmo, né? Então, se você tem lá a visão de publicar essas informações, por exemplo, isso aqui está publicado, isso aqui está na web. Isso aqui, todas as pessoas que estão
tem o domínio PagSeguro, né, que está dentro do nosso contexto, consegue acessar essa URL sem restrição, sem problema nenhum. Não dá para a gente colocar dentro do Giro, de um Confluence da vida. O que dá para fazer é colocar o link lá para a gente fazer essa migração aí pro... Eu não pesquisei, mas a gente consegue, por exemplo, de repente ter um plugin que faça a integração do Power BI com Confluence ou usar uma API para isso? Confesso que eu não pesquisei essa informação, tá? Porque a gente acabou não usando, tendo essa necessidade dentro da Pag, tá? A gente tem aqui os nossos apps dentro do contexto aqui do Power BI e todo mundo acessa por aqui. A gente não usa o Confluence para ter esse tipo de divisão. Mas se pesquisar, com certeza deve ter alguma solução. Deve ter algo que, principalmente com Confluence, né? Porque divulgar isso é muito legal. Sim. O que eu fiz, que eu vi que tem suporte dentro do SharePoint mesmo. Se você tem lá o contexto de SharePoint na sua empresa, das documentações, você consegue colocar um embed, sabe, dentro do SharePoint. Então, ele fica visível, esses gráficos, dentro do SharePoint. Então, é uma opção nativa mesmo lá do SharePoint, que você consegue pegar esse link e jogar lá dentro do SharePoint e ter essas visões aqui dinâmicas também no SharePoint. De repente dá para usar aquela macro do Confluence, então, e pegar o URL e expor numa página. Acho que talvez dê certo. Acho que funcione também. Está público, né? Acho que funciona. Legal. Aí, já saímos com a solução. Mas deve ter plugin, sim. Deve ter plugin, sim. Com certeza alguém pensou. Tem que ter, senão não faz sentido, né? Tem uma outra pergunta, Ricardo, que acho que é mais cultural, assim, da empresa, né? É uma dificuldade que eu acho que outras pessoas devem ter também aí no dia a dia. O nível de aceitação dos times aos indicadores. Como que é feita essa cultura lá no PagSeguro, né? Como que vocês fazem esse acompanhamento com os times para que eles utilizem esses indicadores? Eles veem valor nesses indicadores? Como que vocês trabalham isso? Acho que isso é uma coisa que eu passo e acho que algumas pessoas aqui da comunidade também devem passar no dia a dia. Você, como agilista, acho que pode dar uma dica legal para a gente. Legal, excelente pergunta. Acho que essa é a pergunta do $1 milhão, né? Acho que ninguém tem a resposta, assim, né? Tipo, na lata, né? Mas eu costumo dizer que, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, tá? Eu sou um cara bem analítico, eu sempre gosto de números, dados e fatos. Então, sempre com o meu trabalho, eu gosto de ter dados para somar com ferramentas para embasar o que eu estou falando. Então, eu acho que vale o que funcionou ali pra gente, tá? Então, não adianta só você ter esses dados e ninguém olhar. Né? Eu acho que é aquela grande questão de ter uma métrica lá e ninguém utilizar, não faz sentido nenhum mostrar essas coisas, né? Então, o que a gente tem lá dentro de contexto, pelo menos da área de EngProd ali? A gente tem um check-in semanal com os coordenadores, gerentes especialistas ali de cada time, para falar sobre melhorias dentro do time, tá? E uma das semanas que a gente separou ali no mês, a gente tem separado em 4, 5 semanas, e temas específicos. Uma das semanas o tema é métricas. Então, eu entro dentro da reunião aqui para falar com os coordenadores e analisar realmente, tirar insights do que esses números me mostram e passar para os times. Falar assim, gente, tá vendo aqui? A gente aumentou o nosso tempo de bloqueado. Por que aconteceu isso? Né? Se a gente for olhar aqui um período anterior, no mês anterior, estava menor. Aqui não foi menor porque estamos olhando no contexto geral, mas supondo, dando um exemplo. Por que isso aqui aumentou nesse mês? Qual que foi o problema que aconteceu, que acarretou, que a gente teve esse tipo de informação aqui no nosso indicador? E aí a gente começa a conversar sobre o motivo pelo qual isso aconteceu, e aí a gente começa a ter ali uma reunião de brainstorms e gerar insights, tá? Não tem uma formulazinha mágica que a gente coloca e dá certo. Então, acho que é um trabalho de formiguinha mesmo. Acho que esses check-ins semanais ajudaram bastante. A gente sempre falava, acho que, primeiro passo, começa a falar de métricas, começa a falar com o time sobre métricas, começa a questionar o time sobre essas métricas, começa a fazer esse trabalho de fomentando mesmo, né, essas informações aqui, olhando para os dados de uma forma criteriosa, de uma forma, cara, tá ruim, tá vendo aqui? Tá muito ruim, tem um tempo médio aqui de total de downstream de 19 dias para entregar as coisas. E o que a gente consegue fazer aqui para melhorar, para tirar esses bloqueios, para tirar esses problemas que vem acontecendo, tá? E, cara, eu confesso que a gente vem fazendo essas reuniões
desde o início do ano, e tem surtido muito efeito, porque assim, já não sou mais eu que olho para esses caras com um caráter tipo criterioso. O próprio gerente da área, os próprios coordenadores da área, o próprio time olha para esses caras aqui como um, cara, o nosso indicador subiu, putz, nosso throughput está baixo, nossa, cara, a gente tem que subir um pouquinho mais, a gente tem que pegar um percentual maior de stories, a gente está trabalhando muito em bug aqui, tasks, o que a gente consegue fazer para corrigir isso e mitigar esses problemas. Então, eles já estão utilizando, eles já estão trazendo esses insights, tá? Não é uma coisa que eu tenho que ficar sempre puxando. Então, a dica que eu posso dar aqui é o quê? Comece a falar sobre métricas, comece a falar com o time sobre esses dados e fazer a análise junto com eles, tá? Acho que Legal. essa é a dica. Ótimo. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Tem alguns minutinhos ainda, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Ricardo, parabéns pela tua palestra aí, cara. Muito legal. Pô, obrigado. Conhecer toda essa estrutura aí, eu não conhecia mesmo, cara. Para mim foi um pouco de novidade aí, e realmente super bem estruturado. Achei muito legal. Parabéns, valeu. Boa, valeu. Obrigado aí, Lucas. Acho que se ninguém for perguntar, eu vou fazer a última, eu prometo, tá? Você é Vamos lá. chatona, não. Vou aproveitar, se ninguém vai falar, eu vou perguntar, que eu até anotei aqui na minha listinha. Foi bem legal a apresentação e surgiu algumas dúvidas que acho que pode até ajudar no meu próprio dia a dia, né? Eu vi que você apresentou uma parte ali de OKRs, e é um tema que as empresas estão evoluindo bastante agora, né? E eu queria só perguntar se você usou a estrutura nativa do Jira para fazer isso ou você usou algum plugin para OKRs? Não, usamos a estrutura nativa mesmo, do board do Gira. Inclusive, foi o nosso gestor lá, o Vitor Miguel, que estruturou todo esse processo. Não sei se ele está aqui, eu não consigo ver os participantes. Mas ele é o mestre dessa questão dos OKRs, tá? Então, foi um trabalho em conjunto ali do time como um todo também, do seu Dorf. E foi assim, a gente pensou no processo, né, eu acho que a grande sacada está aí. O Vitor até escreveu um artigo no Medium falando sobre o nosso processo. Lá depois eu posso deixar o link aqui também para vocês. Compartilha sim. Tá bem legal, assim, ele explicou detalhadamente ali como que a gente está fazendo, tá? Mas resumidamente, no Gira, a gente tem 2 boards, né, 2 projetos. Lá a gente criou um projeto de OKR, chamou OKR, e outro projeto Iniciativa. Então, todos os times ali cadastram seus KRs nesse board de KR. A gente usa um campo personalizável lá que a gente chama PagSeguro Teams, que a gente coloca todos os times ali dentro dos KRs, e aí a gente consegue filtrar dentro do Power BI e do Gira também. E aí a gente tem essa estrutura dos KRs. Na outra estrutura, a gente tem a das iniciativas, que são os desdobramentos ali dos KRs, né, dos nossos... das coisas que a gente vai fazer ali, entregar no quarter, tem um fatiamento, que são as iniciativas que a gente chama com um tipo de issue épico, né? O épico mesmo. Então, outro board que só tem épico lá dentro, que é desmembrado também da forma com PagSeguro Teams, cadastrado por time, e a gente faz esse fatiamento dessa forma. E as conexões que a gente usa, é aquilo que eu falei, a gente tem um épico, e aí a gente tem um link de issue que a gente vincula com o KR do outro board. E aí que está a conexão. Né? Então aí a gente não tem nenhum plugin para trabalhar com KR, a gente faz isso nativamente com os recursos do Gira, só vinculando um board com outro. Resumidamente é isso, um issue de OKR e um issue de iniciativas. Ô, Plains, eu deixei aqui, tá, pro pessoal, o link aqui no chat. O Samuca aí, o Samuca lá do Seudorf também, ó. Os caras são rápidos. Aqui não tem o curtir, né? Faltou o curtir aqui nesse chat. Boa. Legal. Posso aproveitar, então, uma pergunta da Daiane? Aqui é a Daniele, tá? Eu trabalho com a Daiane. E esse workflow dos OKRs, a gente também trabalha com a iniciativa, ele é simplificado? Quantos status vocês trabalham, tipo, to do, in progress e done, para os OKRs? Ah, legal, ótima pergunta. A gente tem ali nos OKRs, a gente não tem status, a gente tem os substatus, mas a gente colocou colunas. 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Né? Então é basicamente ali o progresso dos nossos KRs. Então, aí dentro de cada coluna, que a gente colocou algum status semelhante, parecido, tá? Porque não importa pra gente, porque a galera usa o Kanban mesmo. Então, a ideia é fazer a gestão visual. Ah, meu KR evoluiu 25%. Ele vai lá, arrasta para a coluna 25%.
evoluiu 50%. Vai e arrasta para a coluna 50%. Então, a gente estruturou dessa forma, os KRs, tá? E já no fluxo de iniciativas, a gente tem lá um upstream, downstream simplificado, digamos assim, que a gente tem lá wishlist, refinamento, a gente tem lá priorização, aí depois tem selecionado para desenvolvimento, aí a gente tem progress, bloqueado por alguma forma, release e done. Estou falando aqui muito superficial, tá? Mas a gente tem um status de ter uma estrutura de upstream e downstream ali bem certinha já também. Inclusive no link aí que o Samuca colocou, o Vitor colocou certinho os status lá, vocês podem entrar e ver certinho. Sim, entendi, sim. Só a última pergunta, e aí vocês vinculam, né, esses OKRs com épicos. Vocês vinculam também a iniciativa ou vocês ficam só no nível do épico? Não, então aí segue o desdobramento. Por exemplo, as iniciativas, que são os épicos, né? Que são ali o que os times estão trabalhando, tem ali os itens filhos dela, né? Que são as histórias. Então aí já tem todo o desdobramento dos times até o nível da diretoria, que são os épicos, né? Não sei se foi isso que você perguntou. Na verdade, não. Os OKRs, eles estão linkados, você comentou que vocês criaram um link de issue. Isso. Os OKRs, eles podem estar ligados ao épico, à iniciativa, à história, ou vocês falaram assim, não, só vamos trabalhar com OKR ligados a esse tipo de issue type? Não, isso, o issue type são as iniciativas, né? Então, os nossos KRs estão linkados com as nossas iniciativas. Ok, beleza, era isso que eu queria saber, obrigada. De nada. Se você usa portfólio, você consegue fazer isso também. Ah, tá. A gente não usa no dia a dia. A gente acabou utilizando o Big Picture e esse ano a gente está trabalhando mais com o EasyBI para fazer as nossas visões, assim. Atendeu bem também. Ele fez meio que o papel do Big Picture. Mas obrigada, Ricardo. Obrigada, Thiago, também. Imagina. Acho que a Daiane, você está falando no mudo, Daiane. Tava no mudo. Acho que tem uma pergunta aqui do Wesley. Como é calculada a porcentagem do OKR dentro do VSM? Isso é algo subjetivo ou a critério de quem move? Legal. Deixa eu abrir aqui o PPT, que aí tem a visão aqui. Vocês estão vendo aí o PPT, né? Sim. Tá vendo aqui embaixo que a gente tem aqui uma linha com os OKRs e aí os times, né, que estão vinculados com esses OKRs e o percentual de completude e o health check, tá? Esse percentual de completude, basicamente, é aquelas colunas que eu falei para vocês. Quando a gente tem coluna 0, 25%, 50%, 75%, 100%. Então, conforme a pessoa arrasta ali essa coluna, tipo, arrasta para 25%, de acordo com a medição que ela está fazendo. Então, as medições internas são variadas, né? Desde uma planilha que a pessoa tem, desde uma automação que já tem feita lá com a AWS. No nosso caso aqui de EngProd, a gente tem já os nossos painéis aqui que eu não consegui mostrar para vocês, que são de billing e tudo mais, que já traz essa informação para a gente. Então, ele já está medindo ali. Então, a gente só entra no issue do Gira e cadastra o health check, que é esse carinha aqui. Então, a regra que a gente colocou lá é o quê? É manual mesmo, tá? Não tem nada automatizado, né? Tipo automático que preenche esse health check. É a pessoa, o guardião daquele KR que entra e atualiza essas informações, tá? Eu acho que essa é a tua grande... acho que foi a dúvida da pergunta aí. Então a gente não tem nenhuma automação. A pessoa entra lá mesmo, no issue, cadastra ali na mão de acordo com a métrica que ela está utilizando, seja uma planilha, seja Power BI, seja qualquer fonte de dados. Tá? Você faz isso baseado em status ou não? Exatamente, baseado em status. E aí é aquilo que eu falei, então esse 25% aqui movimentou para um status, eu coloquei dentro do Power BI lá, esse status aqui representa 25%, esse status aqui representa 50%. E aí que eu já pensei você fazer isso direto no Gira. Não estou fazendo isso direto no Gira, não. Mas dá para fazer direto no Gira. Legal, pessoal. Mais alguém? Vou abrir para a última pergunta.
Aí a gente vai para os agradecimentos aqui. Foi bem legal. Acho que o pessoal participou bastante hoje aqui no Perguntas e Respostas aqui. Foi bem legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma só, mas eu vou deixar para depois. Eu pergunto, prometo. Não vou atrapalhar. Não? Uma pergunta sobre... Estão me ouvindo? Sim. Aqui é o Antônio. Sobre o plugin pago, né? Como que é o modelo de negócio? Você compra ele para todo usuário do Gira? Ou você compra para um admin? Como é que funciona? Você compra de acordo com a quantidade de usuários que você tem no Gira, né? Acho que a grande maioria dos plugins são assim, esse modelo de negócio, né? Então, sei lá, se a sua aplicação do Gira tem 2 usuários, você vai pagar por usuário, né? Então é isso. Isso, na verdade, assim, os plugins, eles precisam acompanhar a quantidade de usuários da ferramenta principal. Então, se vocês têm, por exemplo, 50 usuários de Gira, você precisa ter 50 usuários do connector para o Power BI, entendeu? Tá bom, obrigado, hein? E aí essas visões que você cria, você pode compartilhar com outros ADMs da ferramenta para ajudar você a criar as visões? Você está falando dentro do plugin? Isso. Então, dentro do plugin não dá para compartilhar, porque ele fica setado ao teu usuário, né? Então, cada endpoint que você cria lá está setado ao seu usuário dentro do Gira. Tá. Então, o máximo que dá para fazer é tirar um print da tela e compartilhar com a galera. Mas você tem questão de permissionamento, quem pode acessar ou não lá para criar o endpoint. Não, esse daqui é aberto para todos. Como a licença já tá por usuário, né? Então a gente não tem essa limitação de permissionamento, tá? O EasyBI, você tem que definir quem vai por permissão, né? Tem os permissionamentos. É outra diferença aí entre as ferramentas. Sim. Isso aqui, então, por exemplo, se uma pessoa entrar hoje lá na PAG, um usuário do Gira, ela já vai ter acesso a esse plugin já como de imediato já. Qualquer um pode criar, né? Exato. Legal. Acho que é isso, né, pessoal? Vou aqui para os agradecimentos, então. Deixa eu só compartilhar aqui meu PPT. Estão conseguindo visualizar meu PPT? Sim. Sim. Ah, legal. Deixa eu passar aqui. Já fez, né, então, bastante perguntas pro Ricardo, vou pular essa parte. Acho que foi um ótimo conteúdo, surgiu bastante dúvidas, eu também tive bastante aqui. Parabéns pela apresentação, viu? Obrigado. E aí a gente vai nos agradecimentos agora, pessoal. Agradecer ao nosso apoiador, né, o nosso patrocinador oficial, que é a Atlassian, né, então a Atlassian que nos apoia aí na divulgação dos eventos, disponibiliza toda a parte ferramental, né, da comunidade para a gente fazer a divulgação, fazer as inscrições, fazer a divulgação. Eles também dão a opção de escolher qual que é a melhor ferramenta para a gente fazer os eventos virtuais. Eles têm uma ferramenta deles, mas eles deixam o líder à vontade para escolher ali qual é a ferramenta. Eu gostei bastante do Zoom, continuei, e é legal que a Atlassian reembolsa, né? Todo o custo que eu tenho também, eles fazem esse reembolso. Nos eventos presenciais, a gente tem todo aquele mimo, né, para vocês de comidas e bebidas, né? Infelizmente, no virtual a gente não tem isso, mas espero que volte logo. Os nossos apoiadores aqui, os nossos parceiros, né, agradecer aqui a Ecor, ao AT, a Trilayer e a Chacon, né, que são os parceiros oficiais aqui da Atlassian e sempre estão apoiando aqui os nossos eventos. Agradecimento à agência Sabiá, que faz toda a divulgação do nosso evento, a PagSeguro e a PagBank. Acho que você é da PagBank, né, Ricardo? Vi lá no seu link. Isso. PagSeguro e PagBank, é a mesma. Ah, legal. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um ótimo conteúdo com a gente, de forma dinâmica. O pessoal gosta bastante disso na comunidade, de ver na prática como que funciona, né? E eu acho que foi bem rico, assim, o seu compartilhamento com a gente.
Depois, se você quiser divulgar lá na comunidade também os links que o Samuel colocou aqui, porque eu acho que o chat não vai ficar disponível, né? Então, posta lá na nossa comunidade, se você puder, e aí o pessoal acessa depois. Show, pode deixar. Posso sim. Legal. E aí, obrigada, pessoal. Eu queria fazer aquela foto ali no final, quem puder habilitar a câmera aí, só pra gente tirar uma foto do nosso evento. Deixa eu só parar o compartilhamento. Oi, Daya, Maluf, tudo bem? Tudo bem? Tudo Cíntia. bom. Parabéns de novo pelo evento e feliz aniversário atrasado, foi ontem. Ah, obrigada. Nossa, parabéns. Obrigada